Olá, me chamo Renato Monteiro e hoje iniciaremos os nossos estudos na disciplina de Análise de Projeto Orientado a Objetos. Bem, mas afinal, o que é o ML? O ML é um acrônimo de Unified Modeling Language, que nada mais é do que uma linguagem visual para modelar softwares baseados no paradigma orientado a objeto. Importante lembrar que o ML não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de modelagem. Então, nós não utilizamos o ML para programar um software. Ele vai modelar um software para que assim a gente possa escolher uma linguagem de programação que possa, no caso, uma linguagem de programação orientada a objetos, que possa comportar os conceitos dessa modelagem. Mas por que modelar um software? Inicialmente, a primeira grande motivação para isso é que grandes projetos não podem ser modelados de cabeça. Por que não podem ser modelados de cabeça? Por conta que grandes projetos têm grande volume de processamento, tem processos complicados, tem processos ricos em detalhes, ricos em condicionais. Então é uma coisa que o cérebro humano não consegue comportar. E também não é interessante que só uma pessoa ou só algumas pessoas tenham acesso à totalidade do que o software faz. Então, assim, armazenar esse tipo de modelagem na cabeça não é interessante tanto por questões de centralização de conhecimento, quanto por questões de facilidade no compartilhamento desse mesmo conhecimento. Porque uma pessoa ter que explicar para outra sobre como o software é modelado gasta um tempo que poderia ser que poderia ser resolvido, né? Esse desperdício de tempo com uma entrega de documentação de modelagem. Então, não faz muito sentido hoje em dia grandes projetos serem modelados de cabeça, porque realmente não é uma coisa eficiente e o ser humano não é capaz disso. O segundo ponto é que projetos tendem a crescer. No caso, clientes sempre vão desejar novas modificações dentro de um software. Então, se acostumem que isso acontece muito de clientes, ao verem o software disponibilizado em produção, eles quererem novas alterações, surgirem novas ideias para eles. E isso é muito comum. Então, assim, você ter a documentação em dia ajuda você a visualizar o crescimento que o software, né, que o projeto tem. O dinamismo do mercado também, às vezes pode ter uma vantagem competitiva perante a outros concorrentes, né? Ou exige novas atualizações do software. Às vezes o mercado ele se constrói ou ele se altera de forma que você necessite algumas alterações para se manter dentro desse mercado. Então o dinamismo do mercado também dita muito sobre como o software vai crescer. Além do que atualização de leis, impostos, que podem influenciar diretamente na forma como alguns dados são processados. Então esses são alguns, né, dos vários motivos que um projeto pode crescer, pode fazer um projeto crescer. Além disso, você com software modelado, você consegue ter uma manutenção fácil e rápida, onde você pode observar diretamente os componentes envolvidos numa alteração e fazer uma rápida leitura, né, e uma rápida atualização de onde que tem que ser atualizado para atender uma nova demanda. Além do que é muito mais fácil você compartilhar o conhecimento referente à modelagem de um software através da documentação do que ter que explicar para a pessoa sobre como que as coisas são modeladas ou por que as coisas foram modeladas de uma forma ou de outra. Então essas são algumas das vantagens de se modelar um software. Bom, mas para definir o que é uma modelagem de software, o que é um modelo de software, para que serve, nós podemos utilizar esse trecho aqui, que basicamente o modelo de software captura uma visão do sistema físico, é uma abstração do sistema com um certo propósito, como descrever aspectos estruturais e comportamentais de um software. E a gente vai chegar mais para frente no detalhe sobre o que é ser um aspecto estrutural e um aspecto comportamental de um software. Esse propósito determina o que deve ser incluído no modelo e o que deve ser considerado irrelevante.
Então, a modelagem vai comportar o que realmente deve ser inserido dentro do sistema, o que realmente é possível que seja inserido dentro do sistema e o que é irrelevante dentro do sistema também. Então, o modelo de software serve para isso. Você tem uma abstração do físico, uma abstração do sistema, de forma que você consiga modelar ele e entender o que pode ser incluído e o que não pode ser incluído dentro dessa modelagem. A seguir, vamos falar um pouco sobre as etapas de desenvolvimento de um software. Bom, iniciaremos com a etapa de levantamento e análise de requisitos. As etapas de levantamento e análise de requisitos trabalham com o domínio do problema e tentam determinar o que o software deve fazer e se realmente é possível desenvolver o software solicitado. Na etapa de levantamento de requisitos, o engenheiro de software busca compreender as necessidades do usuário e o que ele deseja que o sistema a ser desenvolvido realize. Isso é feito sobretudo por meio de entrevistas, nas quais o engenheiro tenta compreender como funciona atualmente o processo a ser informatizado e quais serviços o cliente precisa que o software forneça. Ok? Agora, sobre prototipação, a etapa de prototipação, basicamente é uma técnica bastante popular e de fácil aplicação. Essa técnica consiste em desenvolver rapidamente o rascunho, entre aspas, né, do que seria o sistema de informação quando ele estivesse finalizado. Um protótipo normalmente apresenta um pouco mais do que a interface de um software a ser desenvolvido, ilustrando como as informações seriam inseridas e recuperadas no sistema, dando assim uma prévia de como que o sistema se comportaria para o usuário, para ele já ter alguns exemplos dessa dinâmica de uso do software. Isso podendo fazer uso, né, de dados fictícios para serem apresentados ali no sistema, no protótipo, né, do sistema. Iniciaremos aqui agora a continuidade da revisão sobre as etapas de desenvolvimento. Então aqui vou começar a falar sobre a etapa de prazos e custos, que basicamente, bom, essa etapa não é muito bem vista, porque ela geralmente as pessoas entendem ela como uma etapa meio espinhosa, desagradável, porém é extremamente importante levar em conta a questão de prazos e custos. Primeiramente, a questão de prazo de entrega sempre é um requisito muito latente no que diz respeito ao desenvolvimento de software. Então, essa etapa ela se faz importante para a gente definir realmente qual vai ser o prazo de entrega, quantos profissionais deverão trabalhar no projeto, baseado no que foi acordado com o cliente, quais são as necessidades do cliente, que essas necessidades vão influenciar na contratação ou não de pessoas. Então, isso é muito importante para a gerência de projetos. E principalmente também quanto que o projeto vai custar. Isso tanto no que diz respeito à mão de obra interna, né, quanto que ele vai custar de esforço e quanto que ele vai custar para o cliente, que também é uma requisição muito latente no mundo das negociações de software, é quanto que vai custar o software. Então, é importante que se tenha um prazo definido para uma etapa definida para conseguir fazer esses tipos de mensurações. Então, a etapa de prazos e custos é extremamente importante por conta disso. A seguir, nós temos a etapa de projeto, que basicamente é assim, a etapa de análise, por exemplo, ele define o domínio de um problema. Então, o que o problema tem, qual que é o problema a ser resolvido, como o que deve ser, o que o sistema deve ser feito, deve fazer, quais são os requisitos do sistema. A etapa de projeto começa a delimitar uma solução para esse problema. Então é como que as coisas vão ser feitas, como que tecnologia que vai ser utilizada, qual vai ser o esforço de estudo sobre uma tecnologia ou outra. Então ali começa a elaborar uma solução para o problema levantado. Nesta etapa, na etapa de projeto, é onde está a maior parte da modelagem, que seria a arquitetura do software em si. Então a etapa de projeto tem essa função, trabalhar diretamente na modelagem, na criação de uma solução.
Seguindo, nós temos aqui a etapa de manutenção. Possivelmente a questão mais importante, que todas as outras já enunciadas, é a de manutenção. Alguns autores afirmam que muitas vezes a manutenção de um software pode representar de 40% a 60% do custo total do projeto. Alguém poderá então dizer que a modelagem é necessária para diminuir os custos com a manutenção. Se a modelagem estiver correta, o sistema não apresentará erros, né? Então não precisará sofrer manutenções. Embora um dos objetivos de modelar um software seja realmente diminuir a necessidade de mantê-lo, né? A modelagem não serve apenas para isso. Na maioria dos casos, a manutenção de um software é inevitável, pois, como já foi dito, as necessidades de uma empresa são dinâmicas e mudam constantemente, o que faz surgir novas necessidades que não existiam na época em que o software foi projetado. Isso sem falar nas frequentes mudanças em leis, alíquotas de impostos, taxas ou formatos de notas fiscais, por exemplo. Então, essas mudanças fazem o sistema necessitar de manutenções. Levando isso em consideração, é bastante provável que um sistema de informação, por mais bem modelado que esteja, precise sofrer manutenções. Então é isso. A etapa de manutenção tem essa função e tem que ser vista mais ou menos dessa forma, que o software realmente vai crescendo, o software realmente vai se atualizando e a etapa de manutenção tem esse foco de manter o software atualizado e útil para os nossos usuários. Bom, agora deixando um pouco as etapas e falando sobre a importância de documentação, a gente pode falar sobre a questão da documentação histórica. Por que é necessário ter uma documentação que fale um pouco a história do que a empresa tem vivido e que a empresa tem produzido? Bom, falando primeiramente a documentação de projetos anteriores já concluídos pela empresa. Bom, esses projetos podem dizer coisas como que se a empresa está evoluindo, se o processo de desenvolvimento da empresa tornou-se mais rápido ou não, se as metodologias utilizadas, né, evoluíram, se a qualidade do software tem melhorado. Então, a documentação também traz essa perspectiva de análise sobre como que a empresa tem evoluído com relação aos seus processos de desenvolvimento, com relação à sua forma de trabalhar, com relação à sua eficiência. Então, a documentação histórica dos projetos que já foram feitos é de extrema importância para se extrair esse tipo de dado. Além disso, ter esses dados detalhados também traz alguns outros números interessantes para a empresa. Coisas sobre média de manutenção necessárias nos softwares desenvolvidos, o quanto geralmente a empresa está gastando com manutenção de software, quanto que é o custo de uma modelagem para eles, baseado na média, né, dos projetos já desenvolvidos, qual é a média de custo de desenvolvimento, quanto que eles gastam com esforço para um tipo de software ou outro tipo de software, quantos profissionais são necessários para desenvolver um software X ou Y. Além disso, também tem a questão de reusabilidade. Às vezes a empresa começa a adquirir novos clientes com projetos similares e essa documentação histórica pode informar que já existe processos já desenvolvidos que podem ser reutilizados em outros códigos, em outros projetos. Então a documentação histórica tem essa importância também, de conseguir reutilizar códigos já prontos, projetos já prontos e assim conseguir ganhar tempo no desenvolvimento do software. Ok, uma vez entendido as etapas, vamos realmente adentrar ao que a gente entende como ML, tá? Que seria os diagramas que compõem, que ajudam a modelar realmente o sistema e que auxiliam também todas as etapas citadas anteriormente. Contudo, a gente precisa entender por que tem tanto diagrama. Então, assim, vocês podem estar se perguntando, mas por que a OML é composta por tantos diagramas? O objetivo disso é fornecer múltiplas visões do sistema a ser modelado, analisando e modelando-o sob diversos aspectos, procurando-se assim atingir a completude da modelagem, permitindo que cada diagrama complemente os outros. Ok? Cada diagrama OML analisa o sistema ou parte dele sob uma determinada ótica. É como se o sistema fosse modelado em camadas.
sendo que alguns diagramas enfocam o sistema de forma mais geral, apresentando uma visão externa do sistema como é o objetivo do diagrama de casos de usos, que vamos ver mais para frente, enquanto outros oferecem uma visão de uma camada mais profunda do software, apresentando um enfoque mais técnico, ou ainda visualizando apenas uma característica específica do sistema ou de um determinado processo. A utilização de diversos diagramas permite que falhas sejam descobertas, diminuindo assim a possibilidade de ocorrência de erros futuros. Então, é essa a ideia por trás desse, entre aspas, monte de diagramas. Vamos dar uma olhada agora sobre um rápido resumo sobre os diagramas existentes. Na nossa disciplina, nós vamos focar em alguns, que são os mais utilizados e mais coerentes aqui porque a gente está para a nossa proposta. Contudo, tem vários diagramas para vários propósitos. Vamos fazer uma pincelada rápida sobre eles agora. O diagrama de casos de uso é o diagrama mais geral e informal do OML, utilizado normalmente nas fases de levantamento e análise de requisitos do sistema. Embora venha a ser consultado durante todo o processo de modelagem, possa servir de base para outros diagramas. Apresenta uma linguagem simples e fácil de compreensão, para que os usuários possam ter uma ideia geral de como o sistema irá se comportar. Procure identificar os atores, no caso usuários, outros sistemas ou até mesmo algum hardware especial que utilizarão de alguma forma o software, bem como os serviços, ou seja, as funcionalidades que o sistema disponibilizará aos atores conhecidos nesse diagrama como casos de uso. O diagrama de classes é provavelmente o mais utilizado e é um dos mais importantes da OML. Serve de apoio para a maioria dos demais diagramas. Como o próprio nome diz, define uma estrutura de classes utilizadas pelo sistema, determinando os atributos e métodos que cada classe tem, além de estabelecer como as classes se relacionam e trocam informações entre si. Então aqui nós temos um exemplo de como que é o diagrama de classe. E aqui tem os detalhes de cada classe, bem como seus atributos e seus métodos. Aqui no caso. E aqui tem toda a estrutura que a gente vai ver mais pra frente na disciplina. Então aqui nós temos um exemplo de diagrama de objetos, que é bem parecido com o diagrama de classes, né? Na verdade isso aqui é um complemento, uma extensão do diagrama de classes. Basicamente, além de fornecer também uma estrutura de ligação parecida com o diagrama de classe, ele também fornece informações de dados dentro do objeto. Então, digamos que aqui é uma instância de um objeto que referencia outros objetos, assim como as classes se referenciam. Então, aqui meio que mostra como que uma instância, né, tem as informações e como que ela se liga com outros objetos. Então, basicamente, ele mostra os valores que cada atributo de cada objeto tem e a relação entre esses objetos. Bem, aqui nós temos um diagrama de pacotes, que é um diagrama estrutural que tem por objetivo representar os subsistemas ou submódulos englobados por um sistema de forma que determina as partes que compõem esse sistema maior. Pode ser utilizado de maneira independente ou associado com outros diagramas. Esse diagrama pode ser utilizado também para auxiliar a demonstrar a arquitetura de uma linguagem, como ocorre com a própria UML, ou ainda para definir as camadas de um software ou de um processo de desenvolvimento. Bem, aqui nós temos um diagrama de sequência, que é um diagrama comportamental que preocupa-se com a ordem temporal em que as mensagens são trocadas entre objetos envolvidos em um determinado processo. Em geral, baseia-se em um caso de uso definido pelo diagrama de mesmo nome e apoia-se no diagrama de classes para determinar os objetos das classes envolvidas em um processo. Um diagrama de sequência costuma identificar o evento gerador do processo modelado, bem como o ator responsável por esse evento, e determina como o processo deve se desenrolar e ser concluído por meio da chamada de métodos disparados por mensagens enviadas entre os objetos. Então aqui nós podemos observar um exemplo de diagrama onde ele vai mandando mensagens para as entidades do sistema e assim vai interagindo
para enfim formar todo um processo, no caso, que aqui pode ser identificado como emitir saldo. Então, basicamente, esse aqui é um diagrama de sequência. O diagrama de comunicação era conhecido como de colaboração até a versão 1.5 da UML, tendo seu nome modificado para diagrama de comunicação a partir da versão 2.0. Está amplamente associado ao diagrama de sequência. Na verdade, um complementa o outro. As informações mostradas no diagrama de comunicação com frequência são praticamente as mesmas apresentadas no de sequência, porém com um enfoque distinto, visto que esse diagrama não se preocupa com a temporalidade do processo, concentrando-se em como os elementos do diagrama estão vinculados e quais mensagens trocam entre si durante esse processo. Bem, aqui nós temos o diagrama de máquina de estados, né? Que basicamente esse diagrama demonstra o comportamento de um elemento por meio de um conjunto finito de transições de estado, ok? Ou seja, uma máquina de estados. Além de poder ser utilizado para expressar o comportamento de uma parte do sistema, quando é chamado de máquina de estados comportamental, também pode ser usado para expressar o protocolo de uso de uma parte do sistema, quando identifica uma máquina de estado de protocolo. Como diagrama de sequência, o de máquina de estados pode basear-se em um caso de uso também. Mas também pode ser utilizado para acompanhar os estados de outros elementos, como por exemplo a instância de uma classe. Então, basicamente, aqui esse é um diagrama que a gente pode utilizar para muitos aspectos, né? Porque você pode definir um processo, quais etapas que o processo tem que passar, quais é o comportamento que o processo vai ter. Então, esse diagrama de máquina de estados ele é bem versátil com relação às informações que a gente quer passar com referente aos estados que um processo pode adquirir durante um dado momento do sistema ou uma dada ação do sistema. Por isso que ele tem algumas ligações com outros diagramas também. Então, é essa a questão do diagrama de estado. Bom, o diagrama de atividade era considerado um caso especial do antigo diagrama gráfico de estados, hoje conhecido como diagrama de máquina de estados. A partir do UML 2.0 foi considerado independente do diagrama de máquina de estados, que foi o que a gente viu anteriormente. O diagrama de atividade preocupa-se em descrever os passos a serem percorridos para a conclusão de uma atividade específica, podendo esse ser representada por um método com um certo grau de complexidade, ou um algoritmo, ou mesmo um processo completo. O diagrama de atividade concentra-se na representação do fluxo de controle de uma atividade. Então, basicamente, aqui ele é bem parecido com o diagrama de máquina de estados. E esse aqui também é um diagrama bem conhecido na nossa área de programação, que até nós professores utilizamos bastante, que realmente para definir as chamadas, as instruções de um método, por exemplo, a gente utiliza plenamente esse tipo de diagrama. Então, aqui existem algumas questões de condicionais também. Enfim, esse daqui eu acho que é o diagrama que vocês mais estão próximos assim de conhecer. Então é isso, esse é o diagrama de atividade. Por fim, nós temos também o diagrama de componentes, tá? Que está amplamente associado à linguagem de programação que será utilizada para desenvolver o sistema modelado. Esse diagrama representa os componentes do sistema quando o mesmo for implementado em termos de módulos de código-fonte, biblioteca, formulários, arquivos de ajuda, módulos executáveis, etc. Ele determina como tais componentes estarão estruturados e irão interagir para que o sistema funcione de maneira adequada. Então, basicamente, aqui a gente observa quais são os módulos do sistema, quais são as ligações que esses módulos têm com outros módulos, e assim a gente pode observar como que o sistema foi estruturado, e com isso a gente pode também observar onde pode ter um erro, enfim, essas ligações são pontos importantes a serem observados para a gente entender quais são as partes que um sistema precisa estar. O sistema tem para funcionar, basicamente. Então, esse aqui é um diagrama de componentes e é isso que ele representa. O diagrama de implantação determina as necessidades de hardware do sistema.
as características físicas como servidores, estações, topologias e protocolos de comunicação, enfim, ou seja, né, todo o aparato físico sobre o qual o sistema deverá ser executado. Esse diagrama permite demonstrar também como se dará a distribuição dos módulos do sistema em situações com que estes forem executados em mais de um servidor. Bem, chegamos então ao final da nossa aula aqui da disciplina. Então a ideia aqui foi mais mostrar e que por cima um pouco dos diagramas utilizados na UML e para vocês terem uma ideia do todo. E agora nas próximas aulas iremos ver no detalhe alguns diagramas específicos aí, entender um pouco mais sobre como que eles funcionam e como que a gente representa as coisas nele, ok? Então caso tenha dúvidas, por favor mande mensagens pelo Moodle. Não deixe de estudar e obrigado pela atenção. Valeu!